Bom, vamos lá, gente. Para ir para os segundos anos, aula 24, trabalho nas diferentes sociedades. Não vou entrar aqui em aspectos históricos, tá? Das diferentes formas de trabalho, que eu acho que isso aí não ajuda muito e você vai ver isso na aula Paraná. Eu quero falar sobre um outro aspecto para a gente pensar a questão do trabalho, né? Que é uma definição talvez um pouco mais abstrata, né, do que é o trabalho, certo? O trabalho, ele é fundamental para a gente compreender as sociedades humanas. Né? Fundamental por quê? Porque o trabalho é o fundamento da vida humana. A gente pensar o trabalho, como sendo aquela atividade física e intelectual, em que o homem, o ser humano, realiza para produzir e reproduzir a sua existência. Então a gente está pensando aqui o trabalho como uma atividade exclusivamente humana. Afinal, os outros animais fazem atividades para que eles possam existir, né? Mas somente a espécie humana planeja, pensa, racionaliza previamente a atividade que vai realizar. Então, nesse sentido, o trabalho é exclusivo da nossa espécie, porque é uma atividade física e intelectual. E nós fazemos isso como meio de estabelecermos relações com a natureza, porque é da natureza que tiramos as coisas necessárias para sobrevivermos. Vamos pensar aqui o alimento, que eu retiro ele da natureza. Vamos pensar essa própria roupa que eu estou usando aqui, as matérias-primas para todas as mercadorias que vocês têm, vêm da natureza. E a forma com que eu retiro isso da natureza, que eu modifico essa natureza, é por meio do trabalho, dessa atividade humana, tá? Então o trabalho é fundamental. Não é possível pensar a espécie humana como a grande vencedora aí, a grande espécie dominante no planeta, sem o elemento trabalho. Não tem sociedade em que o trabalho não esteja presente, em que essa atividade intelectual, física, criadora, né, possibilita ao ser humano produzir e reproduzir a sua existência. Basicamente eu estou falando, cara, para você sobreviver, para você ter, né, sua vida, tá, você precisa do trabalho. Essa atividade física e intelectual. Tranquilo? Então o trabalho é uma forma também de eu me realizar como ser humano. Por quê? Porque o ser humano não é um ser que apenas está no planeta. É um ser de consciência, que pensa, que elabora, que tenta dar sentido à sua existência, à sua vida. E o trabalho é uma forma de você realizar isso. É muito louco isso. Só o ser humano, quando, diante de uma atividade chamada trabalho, mas que seja um trabalho que ele mesmo pensou, que ele mesmo está a fim de fazer, sem ser obrigado a fazer, sem ser ela escravizado, levar chicotado. O trabalho que realiza o ser humano é a única espécie que, quando faz isso, sente uma satisfação. Lembrem vocês aí da infância de vocês, quando nós éramos crianças, as várias atividades que a gente fez por conta própria, sem ser obrigado, atividade física e intelectual, e que a gente fez, que quando a gente terminou, a gente olha a nossa obra e fala, porra, que satisfação. Então, essa satisfação é exclusiva da nossa espécie. Por quê? Porque o trabalho é um elemento exclusivo da espécie humana. Porque o trabalho é um elemento que faz com que nós nos realizemos enquanto seres humanos. Tranquilo? Isso num ponto de vista abstrato, de um ponto de vista formal. Agora a questão é o quê? É que essa atividade que é tão importante, que é fundamental, chamada trabalho, por ser tão importante, por ser fundamental, se torna, ao longo da história, objeto de exploração. É muito louco isso, porque aí, vejam, todas as sociedades trabalham, mas nem todas as sociedades existe a palavra trabalho. A gente geralmente tem um olhar muito preconceituoso em relação aos povos indígenas,
que não tem a palavra trabalho. Por quê? Porque essa atividade física e intelectual para produzir sua existência, os povos indígenas não concebem ela como um momento separado da vida. O cara faz lá sua atividade, faz ali, se mantém vivo, vai se divertir, enfim. Então ele não consegue pensar o trabalho como objeto de exploração. Por quê? Porque a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium. Tripalium é 3 paus, é um instrumento de tortura, cara. Então, todas as sociedades em que o trabalho se torna objeto de exploração, onde um grupo ou uma classe vai se apropriar do trabalho do outro grupo, de outra classe, essa palavra trabalho ganha uma conotação negativa. É por isso que algumas pessoas devem ter visto esse início do vídeo e pensado, pô, mas o trabalho não é tão bom assim não, hein, cara? Por quê? Porque na nossa sociedade o trabalho é objeto de exploração. Então nem todas as atividades são atividades que vão realizar o ser humano. Tranquilo? Mas esses aspectos mais da exploração do trabalho no capitalismo a gente vê um pouco mais para frente. Queria que ficasse fixado aqui essa ideia de que o trabalho, cara, é exclusivo do ser humano. Os outros animais não trabalham. O trabalho é a fonte fundamental da produção e reprodução da vida humana, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista cultural. Então, o trabalho é esse fio condutor. Daí a importância desse tema para a sociologia. Tranquilo? Vou ficando por aqui, galera.